Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Eu Sou Discípulo e é uma grande alegria a gente poder estar juntos toda semana, compartilhando um pouquinho da palavra e meditando justamente naquilo que Deus tem falado ao nosso coração e abençoando a sua vida. E eu creio que com certeza você tem experimentado mais de Deus a cada dia, a cada semana, e que você possa avançar na sua vida cristã, experimentando mais dele, não somente na sua vida, mas também partilhando o que você tem recebido na sua vida para a vida das pessoas que você conhece. E hoje eu quero compartilhar um texto e falar um pouquinho mais com você, num texto que está lá em 1 Crônicas, capítulo 13, do versículo 1 em diante, que diz assim: depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000, de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão eles em suas cidades, para virem e unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas desde Rio Sior, no Egito, até Lebo-Ramate, para trazerem de Quiriate-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Quiriate-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à ira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante do Senhor Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá, e até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Esse texto fala um pouquinho justamente sobre Davi, no intuito de viver debaixo de um reinado com a presença de Deus, de um jovem pastor de ovelha, matador de gigante, comandante de exército. O seu ministério culmina no fato de se tornar rei, mas ele entendia que não bastava simplesmente ter um reinado, ele entendia que tinha que ter a bênção e o favor de Deus, e um dos símbolos maiores estava justamente na arca de Deus, e Saul, como rei anterior, não tinha se preocupado com isso. A arca tinha ficado durante muito tempo em Quiriate-Jearim, ou seja, em um lugar lá, e pouco se preocupou em trazer a arca, que era o símbolo justamente da presença, do favor de Deus, né, na vida do povo de Israel. Quando Davi é coroado rei, a primeira decisão dele foi justamente isso: eu quero o favor de Deus, eu quero a bênção de Deus na minha vida, no meu reinado, na minha casa. Então vamos trazer a arca de Deus, aquilo que simboliza a presença, a bênção de Deus sobre a minha vida e sobre o meu reinado. E nessa iniciativa, todo o reino, todo o povo se sentiu motivado e inspirado, né? Ou seja, reconhecendo a importância. E quem que não pensaria, né, dessa maneira? Quem que não quer a bênção de Deus? Só que aí fica a grande lição que nós podemos tirar nesse dia, nesse tempo aqui, né? Fazer a coisa certa do jeito certo. Porque o que nós vemos aqui foi justamente Davi fazendo a coisa certa do jeito errado. Ou seja, nem só de boas intenções a gente consegue ter a bênção de Deus. Nós vemos aqui que Davi procura consultar e ter direções de como trazer a arca. Mas nós vemos o quê? Consultou seus oficiais militares. Na verdade, a arca nunca deveria ser conduzida por oficiais militares ou pessoas estrategistas em guerra. E Davi, como um general de guerra, não havia pensado até então como um adorador. A arca era conduzida por levitas, pessoas que eram instruídas desde a época de Moisés a conduzir a arca solenemente, debaixo de todo um cuidado. Mas no anseio, no desejo de atrair o favor de Deus sobre o seu reinado, o que Davi faz? Vamos acelerar, vamos buscar isso fazer de uma forma, o quanto antes, porque Saul não se preocupou, então vamos fazer a arca vir o quanto antes para cá. E aí faz o quê? Manda o exército buscar a arca lá em Quiriate-Jearim, bota a arca em cima de um carroção de boi, e o que acontece?
traz a arca na carroça, coloca pessoas como guarda de honra, e Uzá era alguém que estava ali, como se fosse um guarda-costas, digamos assim, um guarda de honra, né? Vamos cuidar dessa arca, não vamos deixar nada acontecer com essa arca, vou cuidar dessa arca com a minha própria vida. E quando a arca tropeça no carroção de bois, né, ou seja, a arca corre o risco de cair, se danificar, Uzá não pensou duas vezes, protegeu a custa de sua vida colocando a mão na arca. E ele sabia que não deveria fazer aquilo, mas ele sabia justamente o preço que tinha de guardar aquela arca com o custo de sua vida. E aquilo que poderia ser uma festa, acaba se tornando o quê? Um ato fúnebre. Aquilo que deveria ser uma comemoração do favor de Deus vindo para Israel naquele momento, se torna o quê? Um momento de dor e de choro, onde Davi se questiona dizendo assim: Deus, eu queria somente a sua bênção, eu queria o seu favor, e de repente agora nós estamos aqui num momento de dor, de luto, um homem morreu. Por quê? Porque Davi se preocupou em fazer a coisa certa do jeito errado. Não havia parado para pensar ou para avaliar na palavra. Todo mundo quer ser abençoado, todo mundo quer a bênção de Deus e o favor de Deus para a sua vida, só que muitas vezes estamos buscando a Deus ou fazendo a coisa certa do jeito errado. Muitas vezes as pessoas querem ser abençoadas, mas não param para pensar de qual maneira correta é a se fazer. Querem que Deus abençoe suas vidas, mas estão buscando às vezes um jeitinho brasileiro, estão tentando buscar uma maneira, né, e até achando que Deus, ele tem esses jeitinhos, né? Ah, Deus vai me entender. Ah, eu vou jejuar para que Deus faça isso na minha vida. Ah, eu vou fazer uma campanha e Deus vai me abençoar. Deus não trabalha dessa maneira. A bênção de Deus não vem justamente a gente buscando um jeitinho, uma maneira. Deus, ele estabelece a bênção dele por princípios. Quando a gente busca fazer as coisas certas do jeito certo. Quando Davi entendeu isso, ele entendeu que não bastava colocar a arca num carroção de bois. Ele entendeu que tinha que buscar a arca com os levitas, que os levitas tinham que carregar a arca sobre os seus ombros. Então, através dessa disposição, depois, o que aconteceu passo a passo, com os levitas carregando a arca sobre os ombros, ele pôde trazer finalmente a arca sobre o seu reinado. Da mesma forma, Deus faz coisas preciosas na sua vida. Nunca vai ser instantânea ou rápida, e muitas vezes vai exigir processos, vai exigir renúncias, vai exigir muitas vezes a gente entender que no nosso coração a gente não pode queimar etapas, querer fazer as coisas aceleradamente, fazer as coisas rapidamente, precipitadamente. Porque nessa atitude, muitas vezes a gente pode fazer o quê? Coisas certas, cheio de boa intenção, mas do jeito errado. Então, a minha palavra, a minha orientação para você é que você busque a Deus, busque a bênção de Deus, busque a direção de Deus para a sua vida, mas também a forma correta de se fazer isso. Eu quero ver a bênção de Deus na minha vida, no meu ministério, quero ver as coisas acontecerem, eu quero crescer. Mas não basta somente ter boas intenções, existe o modo, a maneira, o tempo de Deus, o processo de Deus para a sua vida. Se você respeitar e se condicionar a tudo isso, com certeza você vai ter um final feliz, você vai ver o cumprimento de toda a boa palavra de Deus sobre a sua vida. Que Deus abençoe você poderosamente, em nome de Jesus. E nessa semana, quero deixar para vocês a dica de mais um livro, que é do Bob Sorge. O Bob Sorge é um autor bem conhecido já em alguns livros, mas esse livro em especial, que tem surgido agora nos últimos dias, que é Não é Negócio, é Pessoal. É um livro muito bom que fala justamente a importância de a gente ter um entendimento claro de como se relacionar com Deus, sobre aquilo justamente que a gente falou aqui, de fazer as coisas certas do jeito certo, ter um entendimento claro de como se relacionar com Deus, que o nosso relacionamento possa ser um relacionamento ao mesmo tempo íntimo e maduro, para que a gente possa experimentar tudo aquilo que Deus está pronto a fazer na nossa vida de forma plena. Então fica aqui a dica para vocês, Não é Negócio, é Pessoal, de Bob Sorge, e que Deus abençoe a sua vida.